Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Daniel, falo em nome do Revelação Trader. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer a configuração da ordem OCO, certo? Muitos perguntam como faz essa configuração, como a gente aqui utiliza a nossa configuração da ordem OCO, tá? Para que serve e quais os parâmetros eu devo ajustar. Bom, basicamente a ordem OCO, ela é uma ordem que já vem pronta. Então se for colocar uma ordem de compra ou venda a mercado ou posicionar essa ordem, ela já vai vir com um stop loss e um stop gain pré-definido, certo? Eu posso ajustar se eu quero um stop fixo, né, que vai ficar fixo independente do movimento do preço, ou se eu quero fazer um stop móvel ou jogar para o break-even, que é o nosso ponto de entrada, a partir de determinados pontos da minha operação, para proteger a minha operação, certo? Então eu posso definir quais os intervalos que ela vai estar se movimentando. Bom, basicamente, como que a gente configura, né? Eu estou utilizando aqui a plataforma Trade, tá? É a versão Pro, mas independente da qual seja. E nas outras plataformas é bem semelhante, né? No Profit, né? E outras plataformas é bem semelhante. Então aqui, ó, clicando nessa engrenagem aqui na minha boleta, eu vou estar abrindo aqui as regras de stop, certo? Bom, eu quero definir uma regra para o índice, certo? Então eu vou vir aqui em mais e ele já vai abrir aqui uma nova ordem, certo? Eu vou digitar aqui no maisinho aqui, para adicionar uma nova regra. Eu quero fazer uma regra que eu vou ter uma relação de 100 pontos para gain e 100 pontos para loss. Então, vou fazer uma regra aqui de 100 gain e 100 loss. O nome aqui, pessoal, é indiferente, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. Quer colocar um nome da pontuação, quer colocar uma estratégia que você utiliza, é indiferente, tá? O nome não vai alterar em nada a característica da ordem. Então, eu coloquei aqui 100 pontos de gain, 100 pontos de loss. Bom, como que eu utilizo nas minhas operações, né? Normalmente, eu faço parciais com esse preço, tá? Se eu vou trabalhar normalmente com mais de que um contrato. Se eu vou trabalhar só com um contrato, da mesma maneira, eu vou realizar uma mudança no meu stop para proteger a minha operação, tá? Então aqui, o que eu tenho? Ó? Eu tenho um loss aqui e um gain, certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 100 pontos de stop loss e 100 pontos de stop gain. Ou seja, se eu colocar uma ordem, quando ela andar 100 pontos ao meu favor, eu vou sair da operação com gain de 100 pontos, e se ela andar 100 pontos contra, eu vou sair com loss de 100 pontos, tá ok? O que é o spread, pessoal? O spread é quanto que a minha ordem pode ser executada fora do preço que eu estipulei. Aqui embaixo ele tem um exemplo de aplicação, ó. Então, se eu entrar com uma quantidade de 100 contratos comprado no preço 99.100, a minha entrada, né, o disparo dela vai ser, pode ser feito no 99.000, certo? E o limite dela vai ser no 98.950, porque o meu spread aqui está de 50 pontos. Se eu alterar esse spread para 5 pontos, perceba que aqui, ó, esse limite ele vai mudar, tá? Para o gain também. Então, o que acontece? A minha ordem, se eu entrei com ela no 99.100, o meu gain vai ser 100 pontos acima, certo? Então, ela pode ser executada, o gain dela aqui, em 99.195. Então, ela pode ser executada 5 pontos antes do que eu estipulei, né? Porque se a gente deixar a ordem fixa, ela vai ser executada em 99.200, já que a minha entrada foi no 99.100. Então, 5 pontos de spread é essa diferença entre o preço que eu selecionei e o preço que ela pode ser executada, tanto para o loss quanto para o gain, tá? Eu gosto sempre de deixar em 5 esse spread, mas é de cada um, tá bom? Bom, o que mais eu posso configurar nessa ordem? Eu normalmente trabalho com mais do que um contrato. E mesmo que eu trabalhe com apenas um contrato, como eu falei, eu gosto de sempre proteger a minha operação. Então eu vou estar colocando aqui, ó, mais uma ordem, tá? Eu vou colocar aqui um loss de 100 pontos também para essa ordem. O spread eu vou colocar de 5 também. E o gain, pessoal, eu vou colocar um gain aqui de 50 pontos. Mas por que 50 pontos, tá? Porque se eu trabalhar com 2 contratos, por exemplo, eu vou estar fazendo uma parcial com 50 pontos e depois disso minha próxima ordem vai ficar selecionada para 100 pontos, que vão ser as minhas duas ordens, dois contratos que eu vou estar selecionando, tá? O que eu gosto de fazer, pessoal? Eu gosto de habilitar esse break-even aqui, ó. O que é esse break-even? É quando
a minha ordem andar a favor um determinado número de pontos que eu selecionar, ele vai movimentar esse meu stop para o ponto de entrada, tá? Eu gosto de fazer o quê? Depois de 50 pontos, eu jogo esse meu stop para o break-even e desabilito essa função de mover apenas uma vez. Eu vou executar uma ordem depois para vocês poderem entender como que isso funciona, tá? Então essa é uma maneira da gente poder estar configurando essa ordem oco. Então o que acontece? Vamos lá. Se eu estiver entrando com dois contratos, eu vou ter um stop de 100 pontos para os dois contratos, um alvo de 100 pontos para um contrato e o outro alvo de 50 pontos para o outro contrato. Caso a operação vá a meu favor e ela andar 50 pontos atingindo o meu primeiro contrato, esse outro contrato que ficou, que não foi executado, após 50 pontos, ele vai ir para o ponto de entrada. Então, mesmo que o preço volte contra mim, eu vou sair no 0 a 0 com um contrato, tá? E eu desabilitei essa função de mover apenas uma vez. Ou seja, cada vez que o meu preço andar além dos 50 pontos, o meu stop vai ir acompanhando ele, tá? Então, eu dou um OK aqui, a minha ordem já está selecionada no índice, e eu vou dar um concordo com as regras de stop cadastradas, tá? É o termo de responsabilidade, digamos assim. E dou um OK. Pronto. Então, pessoal, quando eu tiver feito toda a configuração da minha ordem, vou vir aqui na boleta e vou selecionar aqui, ó, sem gain e sem loss. E vou ligar esse botãozinho ordem oco. Caso eu não ligue esse botão ordem oco, toda vez que eu for aqui para posicionar uma ordem, o meu stop não vai ser colocado junto à ordem, tá? Então eu tenho que habilitar, ficou verdinho aqui. Agora sim, ó, se eu estou trabalhando com um contrato, então eu faço uma operação de 100 para 100. Se eu trabalhar com dois contratos, eu vou ter aqui uma parcial com 50 pontos e o meu alvo de 100 pontos, lembrando que o stop fica os dois de 100 pontos. Também posso modificar esse stop para quanto eu quiser, tá? Mas normalmente eu utilizo esse padrão aqui. E eu vou estar fazendo uma operação agora, pessoal, para demonstrar para vocês como que isso funciona na prática, tá? Bom, pessoal, então estamos aqui no replay de mercado para mostrar a funcionalidade da nossa ordem, tá? Nossa ordem já está selecionada aqui, está habilitada. Então vamos esperar uma boa oportunidade. Acho que fechando esse candle aqui a gente já faz uma entrada, tá? Vou fazer uma compra aqui. É só para mostrar a funcionalidade, tá, pessoal? Não é para enviar ordens. Treine também aí no simulador, no replay de mercado, para pegar bem a manha dessa ordem. Vou botar aqui minha ordem, tá? Nesse ponto aqui mesmo. Então, quando andar 50 pontos, vai dar minha parcial e um dos meus stops, opa, foi para o break-even, viram? E ele vai tender a acompanhar o preço, ó, ele foi para o break-even e já andou mais 10 pontos e o meu alvo é 100 pontos. Vamos ver se ele pega lá, vamos aguardar. Eu posso botar ele no 0 aqui, se eu quiser, né? Eu não sei quanto que ele vai andar. Pode ser que ele volte, se ele voltar, ele vai me tirar no 0 a 0. Ou eu posso proteger com mais pontos, né, dependendo da operação aí, como você quiser fazer. Também posso colocar o alvo de mais pontos, 200 pontos, quantos eu quiser, né? Vou deixar o padrão aqui de 100 pontos, só para a gente testar. Então ele está indo, já andou, ó, perceba quando ele ultrapassa o limite lá de 50 pontos, a cada 5 ele anda mais 5 com stop. E está indo, certo? Perceba que está indo. Vamos lá, 100 pontos, quero 100 pontinhos. Estou protegido com 25 pontos, 100 pontinhos. Então ele me tirou com 100 pontos nessa ordem aqui, certo? Ele pode andar mais? Pode andar mais. Posso ter esticado um pouco a operação? Poderia ter esticado? Poderia. Mas ele me deu o meu alvo aqui, certo? Então dessa forma que funciona a ordem oco. Tá ok? Feito então, galera. E para tirar mais uma dúvida, eu vou configurar também o que eles chamam de ordem com stop móvel, né? Que não vai fazer esse ajuste para o break-even dessa forma aqui. Ela é uma ordem um pouquinho diferente, tá? Então vamos lá. Vou vir aqui e vou pegar essa mesma ordem aqui que eu selecionei para ir para o break-even. Eu vou colocar essa ordem aqui, ó, no móvel, tá? Então em vez de break-even eu coloco móvel. Qual que é a diferença? Eu vou ter apenas o loss, eu não tenho o gain. Como é que funciona então? A partir de um determinado ponto, o meu stop vai começar a ser ajustado até que o meu preço volte e pegue esse meu stop. No caso, a gente pretende pegar um stop positivo, né? Então vamos lá. Como é que funciona? O meu stop eu vou deixar de 100 também. E vou estar colocando aqui, ó, nesse primeiro ponto é o início. Então,
aqui está escrito, ó, o quanto de variação positiva, certo? Que eu tenho que ter para que o stop comece a se mover. Então, o meu stop vai começar a se mover depois de quantos pontos que a minha operação andou. Eu posso colocar, por exemplo, aqui 50 pontos, como eu fiz na outra ordem, certo? Então, se a minha ordem foi ativada e andou 50 pontos ao meu favor, o meu loss aqui, o meu stop loss, começa a andar junto com o preço, certo? E esse valor de ajuste aqui, ó, o quantos preços de disparo e limite da ordem serão ajustados. Então, quanto de variação que eu quero? Por exemplo, a cada 5 pontos, a cada 10 pontos, a cada 100 pontos, eu quero que o meu stop se mova. Então, eu vou definir isso a partir desses parâmetros. Eu vou colocar aqui cada 5, certo? Então, o que vai acontecer? Quando a minha operação atingir 50 pontos ao meu favor, o meu stop vai começar a andar. A cada 5 pontos, ele anda 5 aqui também, tá ok? Eu posso habilitar também para ele mover apenas uma vez, mas para mim não é interessante dessa forma, tá? Então, eu vou dar um OK aqui, concordo e dou um OK. Agora eu vou buscar uma operação aqui para que a gente possa testar esse stop móvel, tá ok? Bom, pessoal, para termos de comparação, então eu resolvi pegar a mesma entrada que a gente fez com a outra ordem e aplicar essa ordem com stop móvel, tá? Vocês vão perceber aqui, ó, que se eu colocar as ordens executadas, tá o mesmo ponto que a gente executou aquelas outras duas ordens, tá? Vou só tirar aqui para não confundir. Então, o ponto de entrada vai ser o mesmo. A intenção aqui não é fazer ponto, não é, né, ficar com a boleta ali com milhões de pontos. É só a gente testar as ordens, tá ok? É informativo. Então, eu vou soltar aqui. A minha ordem já está, ó. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Olha só, pessoal, eu não tenho gain, tá? Eu só tenho loss, a minha compra, por exemplo, se eu colocar ela aqui, eu só tenho loss e eu não tenho gain. Essas ordens, elas vão ficar andando aqui junto com o meu preço, tá? Então, vamos lá, vamos soltar aqui. Assim que fechar esse candle, né, é o nosso ponto de entrada. Então, vamos lá. 5 segundos para fechar. Posicionei a ordem, pegou a ordem e agora ele vai tender a andar, né? Lembrando, pessoal, a partir de 50 pontos, como eu selecionei, ele vai mandar esse stop aqui começar a caminhar junto com o preço. A cada 5 pontos, depois de 50 pontos, ele vai começar a andar junto, tá? Isso automaticamente. Então, olha lá, andou 50 pontos. Percebam que o nosso stop já caminhou junto. Porque, olha só, o nosso preço andou praticamente 70 pontos, né? Além do nosso 50, no caso, o preço é 50 pontos. Andou ali 15 pontos acima disso, 35 pontos no caso, né? Então, pessoal, olha só. O que aconteceu aqui, ó? Ele andou, passou dos 50 pontos, ele andou 15 pontos para cima. E o stop vai tender a acompanhar ali a nossa ordem, tá? Então, vou deixar correr aqui o trade. Vou só dar uma aceleradinha aqui para a gente não perder muito tempo. Então, olha lá. Ele continuou andando, o preço vai seguindo, tá? Lembrando que se o preço voltar abaixo aqui e pegar o stop, é stop loss, tá? Não tem stop gain aqui nesse caso. Então, se ele voltar aqui, ele vai me stopar com menos 35 pontos em 2 contratos. Ele vai ter que andar um pouco mais para eu conseguir ficar positivo. Então, esse tipo de ordem, para essa configuração que eu fiz, seria interessante se eu pegasse operações mais longas, né? Em que eu não quero pensar tanto em preservar o capital a primeiro momento. Então, ele teria que andar aqui alguns pontos para que eu tivesse que proteger no 0 a 0. No caso, teria que andar ali... se eu botei 50 pontos no ponto de início, ele tem que andar até 150 pontos para ir para o 0 a 0, né? Ele andou aqui quantos pontos? 120 pontos, aproximadamente, do meu ponto de entrada, né? Então, eu vou aumentar um pouquinho a velocidade, só para a gente ver se ele vai. Então, agora aqui, estou com 5 pontos negativo. Se voltar, vai me estopar, tá? Vamos ver se ele vai um pouquinho mais para proteger a gente. Vamos lá. Beleza, estamos protegidos agora, ó. Ele andou ali em torno de 150 pontos, agora um pouco mais, 200 pontos.
e estamos protegidos com 55 pontos. Ele vai andando, ó, ele vai indo. A partir do momento que o preço voltar e pegar essa ordem, é stop gain, certo? Eu poderia colocar uma taxa de ajuste diferente para que ele andasse mais? Poderia também. Poderia colocar um preço de movimento maior? Também poderia. Então vai do ajuste de cada um, tá? Eu costumo não utilizar muito esse stop móvel. Eu prefiro utilizar aquela outra configuração com break-even. Mas vai do perfil e do operacional de cada um, certo? E ainda continuamos protegidos. Agora saímos da operação aqui. Como ele está no simulador, ele dá esses bugzinhos, né? Eu vou zerar na mão aqui só para não ter problema. Ele dá esses bugzinhos de pular a ordem, né? Mas a ideia eu acho que era essa, né, pessoal? Obrigado pela presença de vocês. Se puderem deixar o like aqui e comentar qual que é a sua dúvida, compartilhar o vídeo. Veja as nossas playlists de aulas aqui do canal. Temos muita coisa aqui falando principalmente de FIBO, todo o nosso operacional. Sigam a gente nas redes sociais. E quem quiser, participa do nosso grupo aqui do Telegram. Tem o link aqui na descrição para quem quiser participar. E a gente está com o nosso projeto novo da Sala de Sinais e que está com um preço bem bacana aí para os 50 primeiros inscritos, tá? Então, entra lá, se inscreve, troca uma ideia lá com a gente que vai ser bem legal, tá ok? Obrigado pela presença de todos, forte abraço e até mais.